Olá, meus amigos, graça e paz, aqui quem fala é o Heber Juncker. Este é o 9º episódio da série de estudos do livro do profeta Joel. Se desejarem, também podem ouvi-lo em meu podcast lá no Spotify. Gostaria muito de ter o feedback de vocês. Façam seus comentários, sugestões em cada vídeo postado aqui no YouTube. Isso me ajudará a melhorar a qualidade e também pensar em outros vídeos e outras séries. E não se esqueça de dar um like em nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. O tema do episódio de hoje é o que Deus espera do seu povo. Vimos na devocional anterior que Deus, até que chegue o dia do Senhor, oferece um caminho para suspender o seu juízo sobre o seu povo, que é através da rendição do arrependimento. Deus espera que seu povo reaja positivamente a essa palavra. No versículo 14, o profeta Joel fala o seguinte: primeiro, que Deus se volta para o seu povo quando há arrependimento. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deste uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Essa frase, talvez ele, do começo do versículo, traz uma gota de esperança. Entendo que o momento é de expectativa e não de arrogância. Por isso o profeta Joel está dizendo que talvez ele volte atrás. Isto é possível que Deus se volte para o seu povo com misericórdia se o seu povo se voltar a ele de coração. Quando há arrependimento no coração do povo, há misericórdia de Deus para o seu povo. Quando o seu povo se volta para Deus, o castigo, a maldição é removida e o povo volta a se alegrar. E a prova disso são as ofertas de cereal entregues no templo como um sinal de gratidão a Deus. Versículos 15 e 16 dizem que Deus convoca todo o povo. Olha o que diz: toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Deus aqui convoca todos para se voltarem a Ele, pois todos pecaram e precisam se arrepender publicamente. Deus não os chamou para se prepararem para a guerra, mas para se preparar para o arrependimento. Deus está dizendo com isso que o problema deles não vem de fora, não vem do inimigo, mas de dentro. O problema deles não era a vinda do inimigo, não era lutar contra ele, mas é a ausência de Deus no coração, a falta de relacionamento com ele. Creio que esse problema também é visível hoje no meio do povo de Deus. Nosso maior problema não é a tentação, não são as lutas e dificuldades no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos conjugais, com os filhos, com as pessoas, mas o nosso pecado, o nosso orgulho, pois o nosso pecado nos distancia de Deus, nosso pecado tenta nos colocar acima de Deus. Com ele caímos na tentação do autogoverno, da independência de Deus. Por isso, Deus, com seu imenso amor, nos convoca ao arrependimento, pois o pecado ele é perigoso e pode nos levar a ficar longe do Senhor para sempre. E segundo esses versículos, o arrependimento não pode ficar restrito a você, em seu quarto secreto, mas deve avançar para o povo. Se todos pecaram, todos devem confessá-lo publicamente. Por isso o profeta Joel fala de um santo jejum, de convocar uma assembleia para que todos se consagrem ao Senhor. A rendição e o arrependimento devem ser público. E o profeta detalha quem deve fazer parte desse momento, deste ato de arrependimento, dessa volta para Deus. Primeiro, os anciãos. Eu creio que o profeta está falando dos mais experientes, mais sábios, dos cabelos brancos. Esses devem dar o exemplo primeiro. Devem puxar a fila do arrependimento coletivo. Da mesma forma na igreja. A liderança precisa ser a primeira a estar na frente. Devem puxar a fila para o arrependimento da igreja, do voltar-se a Deus, do arrepender-se, do derramar-se no altar. Os líderes devem ser os primeiros a comparecerem às reuniões, devem ser o exemplo de oração no altar, exemplo de humilhação. A liderança precisa ser modelo para a igreja nesta volta para Deus. Segundo, jovens. O profeta agora fala de jovens, os filhos, como mostra em outras versões bíblicas. Eles são fortes,
animados e não são um páreo para impedir a chegada do exército de Deus. Os jovens também precisam de arrependimento, precisam se render ao Senhor, precisam estar aos pés do Senhor, precisam temer e tremer diante do Senhor. Eu diria que a igreja precisa de jovens com a força e a astúcia de José, que prefere ser preso a ir para a cama de adultério. Jovens como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que preferem sacrificar sua própria vida pela fidelidade a Deus. E o terceiro grupo, os bebês. O profeta fala até dos bebês que mamam no peito. Esses bebês, mesmo inconscientes do pecado, foram atingidos pelas consequências dos pecados dos seus pais. Eles também precisam estar presentes nessa assembleia para que possam ver o choro dos seus pais e também serem impactados pela dor devido ao quebrantamento de seus pais. E quarto, os recém-casados. Até os recém-casados também precisam participar deste ato público de arrependimento. Na cultura judaica, o jovem recém-casado é dispensado de várias obrigações, por exemplo, o serviço militar por 1 ano para dedicar-se à sua mulher e aproveitar a desfrutar da vida conjugal durante o primeiro ano de casados. Contudo, este momento é emergencial. A alegria do casamento deve ser substituída pelo choro do arrependimento. O momento é para todos, de toda a nação se voltar para Deus, e ninguém tem exclusividade. O versículo 17 destaca mais um grupo de pessoas que precisam se arrepender, que são os sacerdotes. Lá diz o seguinte, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Os sacerdotes deveriam chorar e orar pelo povo. Eles deveriam não apenas chorar pelos seus pecados, mas também chorar pelos pecados do povo. Esta é mais uma função pastoral: chorar e clamar pelo povo. Infelizmente, muitos pregam com seus olhos secos. Eles precisam ter o coração quebrantado ao ver a sequidão espiritual no meio da comunidade. Esse versículo explica o motivo dos ministros chorarem e clamarem: não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Quando o inimigo prevalece sobre o povo de Deus, ele deixa de ser bênção para ser motivo de chacota. Ou seja, o pecado enfraquece a igreja e fortalece o inimigo. Por isso o ministro deve clamar ao Senhor por restauração, deve chorar e orar pelo seu povo, lembrando sempre que não é seu choro, sua oração que mudará alguma coisa, pois com Deus nada se consegue por merecimento, mas unicamente por graça, pela generosidade e misericórdia de Deus. E esta palavra também se aplica aos pais, aos sacerdotes de casa. E a outra parte do versículo diz: porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A maior preocupação do profeta era com a glória de Deus, não propriamente com o povo. Ele compreende que com o pecado a glória de Deus é maculada entre as nações. O profeta temia que as nações vizinhas duvidassem da existência e do poder de Deus e ainda dissessem: onde está o Deus deles? Eu creio que Deus, através desta palavra do profeta Joel, também nos convoca para juntos confessarmos, como igreja, nossos pecados a Ele. E por que não dizer, clamamos ao Senhor pedindo-lhe perdão pelos pecados da nação. Ele nos convida a fazer isto com um coração quebrantado e arrependido. Aliás, esse é o segredo da oração com o Pai. Desde o ancião à criança que amamenta, incluindo os sacerdotes. Portanto, todos nós. Entendamos que o Senhor deseja arrependimento não somente da pessoa, do indivíduo, mas também de toda a comunidade. Que essa palavra chegue ao coração de todas as igrejas e juntos possamos clamar a Deus por misericórdia, pois o dia do juízo está próximo. Eu quero orar nesse momento. Meu Deus, o Senhor, através da devocional de hoje, nos exorta a corrigirmos nossos caminhos, não somente individual, mas também coletivo. Oh Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, que toda vez que pecamos nós nos distanciamos do Senhor, nós prejudicamos e maculamos a glória do Senhor neste lugar. Deus, por favor, nos perdoe e nos ajuda a sempre corrigir rapidamente nossos erros diante de Ti e das pessoas ao nosso redor. Esta é a nossa oração para este momento, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus.
Amém. E na próxima devocional falarei da promessa do Senhor. Aguardo você. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.